fomos criados não pelo Pai de Jesus, que é o Senhor, que é o Pai inefável, mas pelos arcontes, que é Yadabaoth, e outros seres que foram criados por Sofia. Yadabaoth foi criado por Sofia, o Demiurgo, e ele criou alguns arcontes. Então esse é o conceito principal do gnosticismo, que é entender que esse mundo, esse universo cheio de maldade, de caos, esse mundo é imperfeito, então ele não pode ser do Pai, que é perfeito. Então houve uma queda, e essa queda vem da Sofia, que é uma emanação do Pai, a Pistia Sofia, e ela tenta criar algo sem o Pai. E esse pensamento de criar algo sem a parte masculina dela gera o erro, que é o caos, que é esse universo do caos, que é a escuridão. E aí desse universo do caos, ela cria uma criatura, que é Ariel, como os perfeitos chamam de Ariel, mas nós chamamos de Yadabaoth, que é quando ela fala, passa para cá. Então esse ser, ele acha que ele é Deus, e ele peca contra a totalidade, e ele fala, eu sou Deus e não existe ninguém além de mim, porque ele não tinha esse conhecimento de que existia a Sofia, que existia o Pai. E aí nisso ele peca contra a totalidade. E aí aparece a Sofia e fala para ele, existe o homem imortal, existe um ser imortal antes de você. Você não é único, você não é o Deus Supremo. E aí ele, nisso, ele se perturba, e ele já tinha divulgado para os filhos dele, para os arcontes, para os anjos que ele criou, que ele era único, e aí ele começa a ficar arrogante. Aí essa é a arrogância, e aí nesse sentido, aqui eu estou dando um resumo do que eu já li do livro, ele começa a ter inveja. E aí nesse momento, quando aparece o homem imortal e a Sofia, eles não veem ele, não é uma visão que eles veem, porque ele é invisível, mas aparece um reflexo na água, e aí pelo reflexo da água eles conseguem ver a forma e a semelhança da Sofia e do homem imortal. E aí eles têm a ideia dele, os arcontes dele, de criar um homem com a imagem que eles viram na água, da Sofia e do homem imortal. E aí começa a criação de Adão, para que eles pudessem não ser destruídos ali por esse homem imortal que existia antes dele, que é o Pai, que é Jesus e tal. Então esse é o resumo, mas eu vou continuar aqui, que eu já estava na parte da criação de Adão e Eva, e de quando Adão e Eva pecam e começam e comem, segundo os deuses Elohim, eles comem o fruto da árvore do conhecimento, que para eles é algo ruim, e para nós gnósticos é algo bom, que eles saíram da ignorância e começaram a pensar. Eles eram como animais e começaram a pensar como humanos, como homens e como deuses. Aqui é quando ela começa a comer do fruto. Eu vou continuar aqui do início, porque já estava no final ontem, quando eu comecei a ler. Então veio a mais sábia de todas as criaturas, que foi chamada de besta. E quando ele viu a semelhança de sua mãe Eva, ele disse a ela, o que Deus disse a você? Foi não coma da árvore do conhecimento? Ela disse, ele disse não apenas não coma, mas não toque nele, para não morrer. Ele disse a ela, não tenha medo, na morte você não morrerá, porque ele sabe que quando você comer dela, seu intelecto ficará sóbrio, e você virá a ser como deuses, reconhecendo a diferença que existem entre homens bons e homens maus. Na verdade, foi por ciúme que ele disse isso a você, para que você não comesse dele ou dela. Agora Eva tinha confiança nas palavras do instrutor. Ela olhou para a árvore e viu que era linda e apetitosa, e gostou. Ela pegou um pouco da sua fruta e comeu.
e ela também deu ao seu marido. E ele também comeu. Então o seu intelecto se abriu, pois depois de comerem, a luz do conhecimento brilhou sobre eles. Quando eles se vestiram da vergonha, eles sabiam que estavam nus de conhecimento. Quando ficaram sóbrios, viram que estavam nus e se apaixonaram um pelo outro. Quando eles viram que aqueles que os modelaram tinham a forma de feras, eles os odiaram. Eles estavam muito conscientes. Então, quando os governantes souberam que haviam quebrado os seus mandamentos, entraram no paraíso e foram até Adão e Eva com terremotos e grandes ameaças para ver o efeito da ajuda. Então Adão e Eva tremeram muito e se esconderam sob as árvores do paraíso. Então os governantes não sabiam onde eles estavam e disseram: Adão, onde você está? Então ele disse: Eu estou aqui, porque com medo de você eu me escondi, com vergonha. E eles lhe disseram sem saber: Quem te falou da vergonha com que te vestiste? A menos que tenha comido daquela árvore. E ele disse: A mulher que você me deu, foi ela que me deu e eu comi. Então eles disseram: A este último, o que é que você fez? Ela respondeu: Foi o instrutor que me deu e eu comi. Então os governantes aproximaram-se do instrutor, seus olhos ficaram embaçados por causa dele, e eles não podiam fazer nada com ele. Eles o amaldiçoaram, já que eram impotentes. Depois eles se aproximaram da mulher e a amaldiçoaram junto com sua prole. Depois da mulher, eles amaldiçoaram Adão e a terra por causa dele, e as colheitas, e todas as coisas que eles criaram, eles amaldiçoaram. Eles não têm bênção. O bem não pode resultar do mal. Desde aquele dia, as autoridades sabiam que realmente havia algo mais poderoso do que eles. Reconheciam apenas que seus mandamentos não haviam sido guardados. Grande ciúme foi trazido ao mundo, somente por causa do homem imortal. Agora, quando os governantes viram que o seu Adão havia entrado em um estado estranho de conhecimento, eles desejaram testá-lo e reuniram todos os animais domésticos e as feras da terra e os pássaros do céu e os trouxeram a Adão para ver como ele os chamaria. Quando os viu, deu nome às suas criaturas. Eles ficaram preocupados, porque Adão havia se recuperado de todas as provações. Eles se reuniram e fizeram planos, e disseram: Eis Adão, ele veio a ser como um de nós, de modo que conhece a diferença entre a luz e as trevas. Agora talvez ele seja enganado, como no caso da árvore do conhecimento, e também virá para a árvore da vida, e comerá dela, e se tornará imortal. E se tornará Senhor, e nos desprezará, e toda a nossa glória. Então ele nos denunciará junto com o nosso universo. Venha, vamos nós e o expulsaremos do paraíso, para a terra de onde foi tirado, para que doravante ele não seja capaz de reconhecer nada melhor do que nós. E então eles expulsaram Adão do paraíso, junto com sua esposa. E esta ação que eles fizeram não foi suficiente para eles. Em vez disso, eles estavam com medo.
Portanto, como os governantes tinham inveja de Adão, eles queriam diminuir sua expectativa de vida, a saber, de Adão e de Eva. Eles não podiam, no entanto, por causa do destino que havia sido fixado desde o início, pois a cada um havia sido atribuído um tempo de vida de 1000 anos, de acordo com o curso dos corpos luminosos. Mas, embora os governantes não pudessem fazer isso, cada um dos malfeitores tirou 10 anos, e toda essa vida que restou foi de 930 anos. E estes estão em dor e fraqueza e distração maligna. E assim a vida passou a ser daquele dia até a consumação dos tempos. Assim, quando Sofia Zoe viu que os governantes das trevas haviam lançado uma maldição sobre suas contrapartes, ela ficou indignada. E saindo do primeiro céu com todo o poder, ela perseguiu aqueles governantes de seus céus e lançou-os no mundo pecaminoso, para que lá eles habitassem na forma de espíritos malignos, demônios, sobre a terra. Para que seu mundo pudesse passar os 1000 anos no paraíso. Uma criatura viva dotado de alma chamada Fênix. Ele se mata e ganha vida como uma testemunha do julgamento contra eles, pois eles fizeram mal a Adão e sua geração até a consumação dos tempos. Há 3 homens, e também sua posteridade para a consumação do mundo: o dotado de espírito da eternidade, e o dotado de alma, e o terreno. Da mesma forma, as 3 fênix no paraíso: a primeira é imortal, o segundo vive 1000 anos, quanto ao terceiro está escrito no livro sagrado que foi consumido. Assim também há 3 batismos. O primeiro é espiritual, o segundo é pelo fogo, o terceiro é pela água. Assim como a fênix aparece como uma testemunha a respeito dos anjos, também o caso da água Hidre no Egito, que tem sido um testemunho para aqueles que estão descendo para o batismo de um homem verdadeiro. Os 2 touros no Egito possuem um mistério, o sol e a lua, sendo uma testemunha de Sabaoth, a saber que sobre eles Sofia recebeu o universo. Desde o dia em que ela fez o sol e a lua, ela colocou um selo em seu céu para a eternidade. E o verme que nasceu da fênix também é um ser humano. Está escrito no Salmos 91:13. Sobre isso, o homem justo florescerá como a fênix. E a fênix primeiro aparece em um estado de vida, depois morre e ressurge novamente, sendo um sinal do que se tornou aparente na consumação da era. Foi apenas no Egito que esses grandes sinais apareceram, em nenhum outro lugar, como uma indicação de que é como o paraíso de Deus. Voltemos aos governantes acima mencionados, para que possamos oferecer algumas explicações sobre eles. Agora, quando 7 governantes foram lançados de seus céus para a terra, eles fizeram para si anjos numerosos demoníacos para servi-los. E o último instruiu a humanidade em muitos tipos de erro, e magia, e poções, e adoração de ídolos, e derramamento de sangue,
e altares, e templos, e sacrifícios, e libações para todos os espíritos da terra, tendo seu destino de colega de trabalho, que veio à existência pela concórdia entre os deuses da injustiça e da justiça. Assim, quando o mundo passou a existir, ele errou distraidamente o tempo todo, pois todos os homens na terra adoraram os espíritos demônios, desde a criação até a consumação, tanto os anjos da justiça quanto os homens da injustiça. Assim, o mundo passou a existir na distração, na ignorância e em um estupor. Todos eles erraram até o aparecimento do homem verdadeiro. Que isso seja suficiente no que diz respeito ao assunto. Agora vamos proceder à consideração do nosso mundo, para que possamos terminar com precisão a descrição de sua estrutura e gerenciamento. Então ficará óbvio como a crença no reino invisível, que tem sido aparente desde a criação até a consumação da era, foi descoberta. Chego, portanto, aos pontos principais a respeito do homem imortal. Vou falar de todos os seres que pertencem a ele, explicando como eles estão aqui. Quando uma multidão de seres humanos passou a existir, através da linhagem do Adão que havia sido formado e fora da matéria, e quando o mundo já estava cheio, os governantes o dominaram. Isto é, eles o mantiveram sob controle por ignorância. Por que razão? Para o seguinte: uma vez que o Pai imortal sabe que uma deficiência da verdade surgiu entre os reinos eternos e seu universo, quando ele desejou destruir os governantes da perdição por meio das criaturas que eles modelaram, ele enviou suas semelhanças para o mundo da perdição, ou seja, os pequenos espíritos abençoados, inocentes. Eles não são estranhos ao conhecimento, pois todo o conhecimento está investido em um anjo que apareceu antes deles. Ele não fica sem poder na companhia do Pai. E ele deu-lhes conhecimento. Sempre que aparecem no mundo da perdição, imediatamente e em primeiro lugar, eles revelam o padrão de imperecibilidade como uma condenação dos governantes e suas forças. Assim, quando os seres abençoados apareceram em formas modeladas por autoridades, eles foram invejados. E por inveja, as autoridades misturaram suas sementes com eles, na esperança de poluí-los. Eles não poderiam. Então, quando os seres abençoados apareceram em forma luminosa, eles apareceram de várias maneiras, e cada um deles, partindo de sua terra, revelou seu tipo de conhecimento sobre a igreja visível, constituída nas formas modeladas de perdição. Foi descoberto que ela, a saber, a igreja, contém todos os tipos de semente, por causa da semente das autoridades que se misturaram a ela. Assim, quando os seres abençoados apareceram em formas modeladas por autoridades, eles foram invejados, e por inveja as autoridades misturaram suas sementes com eles na esperança de poluí-los. Então o Salvador criou de todos eles
Os espíritos destes são manifestadamente superiores, sendo abençoados e variando na eleição. E também ele criou muitos outros seres, que não têm rei e são superiores a todos que foram antes deles. Consequentemente, existem 4 raças. Existem 3 que pertencem ao 8º céu, aos reis do 8º céu. Mas a 4ª raça não tem rei e é perfeita, sendo a mais elevada de todas, pois estes entrarão no lugar sagrado de seu Pai, e obterão descanso em repouso e glória eterna e indescritível alegria sem fim. Além disso, eles são reis imortais dentro de um reino mortal. Eles vão condenar os deuses do caos e suas forças. Ora, a palavra, que é superior a todos os seres, foi enviada apenas para este fim, para proclamar o desconhecido. Ele disse: não há nada oculto que não seja manifesto, e o que não foi reconhecido será conhecido. E estes foram enviados para tornar conhecido o que está escondido, e as 7 autoridades do caos e sua impiedade. E assim elas foram condenadas à morte. Então, quando todos os perfeitos apareceram nas formas modeladas dos governantes, e quando eles revelaram a verdade incomparável, eles envergonharam toda a sabedoria dos deuses, e seu destino foi considerado uma condenação, e sua força acabou, seu senhorio foi dissolvido, sua premeditação tornou-se vazia, junto com sua glória. Antes da consumação dos tempos, todo lugar estremecerá com grande estrondo. Então os governantes ficarão tristes com a morte. Os anjos lamentarão por sua humanidade, e os demônios chorarão por suas estações, e sua humanidade lamentará e gritará por sua morte. Então a era começará, e eles estarão perturbados. Seus reis serão intoxicados com a espada de fogo, e eles travarão guerra um contra os outros, de modo que a terra ficará intoxicada com derramamento de sangue. E os mares serão perturbados por essas guerras. Então o sol escurecerá, e a lua fará cessar sua luz. As estrelas do céu cancelarão seus circuitos, e um grande estrondo de trovão sairá de uma grande força que está acima de todas as forças do caos, onde o firmamento da mulher está situado. Tendo criado o primeiro produto, ela eliminará o sábio fogo da inteligência e se revestirá de uma cólera estúpida. Então ela irá perseguir os deuses do caos, que ela criou junto com o Pai principal. Ela os lançará no abismo. Eles serão eliminados por causa de sua maldade, pois eles virão a ser como vulcões e consumirão uns aos outros até que morram pelas mãos do Pai principal. Quando ele os tiver destruído, ele se voltará contra si mesmo e se destruirá
até que deixe de existir. E seus céus cairão um sobre o outro, e suas forças serão consumidas pelo fogo. Seus reinos eternos também serão destruídos, e seu céu vai cair e se partir em dois. Sua vontade recairá sobre o suporte deles. Eles cairão no abismo, e o abismo será destruído. A luz vai, as trevas, e obliterá-as. Será como algo que nunca existiu. E o produto ao qual a escuridão foi posterior se dissolverá. E a deficiência será arrancada pela raiz e jogada na escuridão. E a luz se retirará até a sua raiz. E a glória do não gerado aparecerá, e vai preencher todo o reino eterno. Quando a profecia e o relato daqueles que são reis se tornarem conhecidos, e cumpridos por aqueles que são chamados de perfeitos, aqueles que, em contraste, não se tornaram perfeitos no Pai não gerado, receberão sua glória em seus reinos e nos reinos dos imortais. Mas eles nunca entrarão no reino sem rei, pois todos devem ir para o lugar de onde vieram. Na verdade, por seus atos e seu conhecimento, cada pessoa tornará sua própria natureza conhecida. Esse livro é fenomenal. Sobre a origem do mundo, Bíblia Gnóstica, para quem não viu, nunca leu, leiam, é o livro 48. Não precisa nem de explicação, né? Ontem eu parei muito para explicar, hoje eu quis fazer rápido, porque já são 10 horas, e aí não parei muito para trazer minhas opiniões, que não precisa, é um livro autodidático. Então, vocês precisam ler e ler várias vezes para compreender melhor. Eu só trago aqui mostrando para vocês que existem palavras ocultas que foram escondidas por 2000 anos por um sistema religioso intolerante e que trouxe só uma versão do cristianismo e que deixou só uma versão para a humanidade. E Jesus trouxe esse conhecimento. Existe aqui o próximo livro, é o Evangelho de Maria Madalena, tem o Evangelho de João, de Felipe, existem vários livros. E esse livro sobre a origem do mundo, não tem nome, deram esse nome para ele, ele retrata muito em detalhes como é a criação pelos Elohim, pelos arcontes, e como esses arcontes depois foram lançados na terra por Sofia, Zoe, que viu o que eles fizeram com o homem, com Adão, expulsando Adão do paraíso, ela ficou com raiva, e ela retira eles dos céus deles e lança eles na terra, e aí eles na terra ficam como demônios, destruindo a humanidade. Então os principados e potestades são esses deuses, e aí eles criaram anjos e demônios. Anjos também não são bons, e tem os demônios, os anjos da direita e da esquerda, que chamam, né, espíritos da direita e da esquerda, que as pessoas fazem trabalho e ensinaram as pessoas a fazer sacrifício, libação, magia e tal. Então isso não é porque a pessoa fala, é anjo que é bom, tá? Só anjos acima do 8º céu, que vem do pleroma, mas os anjos que são dos arcontes, eles não são bons, só é bom quem vem do Pai. Mas então é muito conhecimento, é muito denso esse conhecimento, não é fácil de você entender com uma leitura rápida assim que eu fiz. Eu espero que tenha despertado a curiosidade em quem é questionador, quem é curioso de conhecer mais e que não aceita tudo de ninguém, não aceita
a verdade absoluta de um pastor, de um padre, e questiona. Então é por isso que eu faço isso daqui. É minha missão na humanidade fazer isso. Só de fazer vocês conhecerem, mas busquem. E outro dia eu faço mais, depois eu posto. Leiam a Bíblia Agnóstica, tem na Amazon, tem um link no perfil, mas vocês podem ver em vários outros lugares aí, pesquisar. Tem um canal também, Bíblia Agnóstica Proibida, tem audiolivro lá de graça para vocês lerem. E obrigado por quem assistiu, quem curtiu. Que Deus abençoe vocês, tá bom? Até outro dia que eu vou fazer mais live.